Pessoal, como calcular o MDC entre dois números? Para você calcular o MDC entre dois números, é importante que vocês compreendam, primeiramente, qual o significado do cálculo de MDC. Então, por exemplo, quando eu peço para você calcular o MDC entre, por exemplo, 36 e 24, o que significa? O que eu quero que você faça? Vamos fazer o seguinte. Se eu perguntasse a vocês quais são os divisores positivos de 24. Então, eu quero determinar todos os números positivos que dividem 24, ou seja, que o resto da divisão de 24 por eles seja zero. Eu tenho os seguintes números. Eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. Então, essa listagem que eu acabei de fazer é a listagem dos divisores positivos de 24. Se eu faço a mesma listagem dos divisores positivos de 36, os divisores positivos de 36 são 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18 e o 36. Então, todos esses números são divisores positivos de 36. O que eu gostaria de destacar aqui com vocês? Eu gostaria de destacar aqui os divisores comuns a 24 e 36. Quais são esses divisores comuns a 24 e 36? Nós temos o 1, perceba que o 1 é divisor tanto de 24 como de 36. A mesma coisa ocorre com o 2, ocorre com o 3, ocorre com o 4, ocorre com 6, esses números são divisores comuns a 24 e 36. E ocorre também com 12. O 12, eu gostaria de chamar a atenção de vocês de um detalhe, porque 12 é o maior divisor comum a 24 e 36. Então, quando eu perguntar a vocês qual o significado do cálculo do MDC entre 24 e 36, eu estou perguntando, na realidade, para vocês, qual é o maior divisor comum a 24 e 36. Vocês perceberam que o maior divisor comum a 24 e 36 é o 12. Então, o que eu fiz aqui foi uma maneira de calcular o MDC de dois números, apresentando a listagem dos divisores e procurando identificar o maior divisor. É claro que essa maneira ela não é prática. Existem maneiras práticas que vamos mostrar agora. Vamos supor que eu queira calcular o MDC de 90, 96 e 54. Vamos colocar aqui MDC de 90, 96 e 54. Professor, mas são três números. Como é que eu vou calcular o MDC de três números? Vocês vão utilizar uma maneira, um método tradicional de calcular o MDC. O que você vai fazer com cada um desses números? Você vai decompor esses números em um produto de fatores primos. Por exemplo, o 90 eu sei que é 9 vezes 10. O 9 eu sei que é 3 ao quadrado. O 10 eu sei que é 2 vezes 5. Então, eu posso dizer para vocês que 90 decomposto num produto de fatores primos ficou 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 a 1. A mesma coisa eu vou fazer com 96. Eu vou decompor 96 em um produto de fatores primos. Perceba que 96 é exatamente 32 vezes 3. 32, notamos que é 2 elevado a 5, vezes 3 elevado a 1. Então, está decomposto, está feita a decomposição de 96 em um produto de fatores primos. A mesma coisa eu também quero fazer com 54. Quem é 54? 54 é o dobro de 27. Então, posso dizer para vocês que 54 é 2 vezes 3 elevado a 3. Então, feita a decomposição dos três números em um produto de fatores primos, como proceder para achar o MDC desses três números? De 90, 96 e 54. Simples. Vocês vão identificar os fatores primos que são comuns aos três números que eu quero calcular o MDC. Por exemplo, eu pergunto a vocês, o fator primo 2, ele é comum
aos 3 números que eu quero calcular o MDC? E aí você diz, sim, professor, o 2 aparece na composição de 90, na composição de 96 e na composição de 54. O 3 é um fator primo comum aos 3 números? Sim. O 3 aparece na composição de 90, na composição de 96 e na composição de 54. O 5, evidentemente, não é um fator primo comum aos 3 números, pois ele aparece na composição apenas do 90. Feito isso, o que você deve fazer agora? Você deve pegar o produto dos fatores primos comuns com menores expoentes. Por exemplo, os fatores 2 é comum? Sim, eu tenho aqui 2A1, 2A5 e 2A1. Então eu pego o fator primo comum com menor expoente, que é 2A1. O 3 é um fator primo comum? Sim, eu tenho 3A2, 3A1 e 3A3. Então eu pego o fator primo 3 com menor expoente, no caso é 3A1. Então o produto dos fatores primos comuns com menores expoentes vai resultar exatamente no MDC desses 3 números, 90, 96 e 54. 2 vezes 3, 6. Então o MDC entre 90, 96 e 54 é exatamente 6, ok? Pessoal, vamos resolver essa questão sobre MDC. A direção do Colégio Militar do Rio de Janeiro contratou uma empresa com o objetivo de construir uma nova sala para o clube literário. A sala terá 3,36 metros de largura e 4 metros de comprimento. Então, aqui estão as dimensões da sala. Então, vamos supor que essa sala, de acordo com o texto, ela vai ter 3,36 metros de largura. Só para a gente trabalhar com o número inteiro, ao invés de falar que a sala vai ter 3,36 metros de largura, eu vou mencionar que a sala vai ter 336 centímetros, já que para transformar de metro para centímetro, basta multiplicar por 100. E 4 metros de comprimento. Então, como eu coloquei a largura em centímetros, eu vou colocar o comprimento também em centímetro. Então, o comprimento dessa sala, vou colocar aqui embaixo, é exatamente de 400 centímetros. Muito bem. No piso, o pedreiro vai colocar peças de cerâmica quadradas de mesmo tamanho. Então, o que vai ocorrer? Aqui no piso, de acordo com a questão, o pedreiro vai colocar peças de cerâmica no formato quadrado, como essas, ó. Todas essas peças, como vocês estão percebendo, elas têm o formato de um quadrado e têm o mesmo tamanho, tá bom? Isso ele vai fazer, vai colocar essas peças durante toda a extensão do piso da sala, ok, pessoal? Então, continuando a leitura da questão. A questão diz o seguinte, admitindo que não haverá perda de material, a menor quantidade dessas peças que ele vai usar para cobrir completamente o piso é um número, pessoal. Essas peças ele garantiu que são quadradas. Isso quer dizer que se o comprimento da peça é L, a largura da peça também é L. Como todas as peças são idênticas entre si, todas as peças apresentam o mesmo comprimento e a mesma largura. A quantidade de peças que ele vai colocar aqui, eu não sei. Mas uma coisa é certa, meninos, sobre a quantidade de peças a serem colocadas. Como não há sobra de material, ele vai colocar aqui durante toda a extensão do comprimento da sala um número inteiro de peças. Então, eu posso afirmar com certeza de 100% que a quantidade de peças que ele vai colocar durante toda a extensão vai ser um número inteiro. Então, vamos supor que ele colocou aqui K peças durante toda a extensão do comprimento dessa sala. E a mesma coisa ocorreu aqui na largura. Como não há sobra, meninos, de material, o número de peças que ele vai colocar durante toda a extensão da largura da sala vai ter que ser um número inteiro, porque ele não pode quebrar a peça, já que não ocorre sobra de peça. Então, vamos supor que aqui na vertical, ou seja, aqui na largura, ele colocou M peças, ok? Então, de tal modo que eu posso garantir que L mais L mais L mais L mais L K vezes vai dar exatamente o comprimento da sala, que é 400 centímetros. Então, eu posso afirmar para vocês que K vezes L é exatamente 400 centímetros.
Como da mesma forma eu posso afirmar que L mais L mais L M vezes vai dar a largura da sala, que é 336 centímetros. Então eu posso afirmar que M vezes L é igual a 336. Então, se eu perguntasse a vocês, nessa igualdade, por exemplo, quem era o K, que é exatamente a quantidade de peças que eu vou colocar durante toda a extensão do comprimento da sala, você ia me responder que K é exatamente igual a 400 dividido por L. Como K é um número inteiro de peças, isso quer dizer que esse L, que é o tamanho de cada peça, da largura de cada peça, tem que ser necessariamente um divisor de 400. Da mesma forma que se eu perguntasse a vocês quantas peças ele vai colocar durante toda a extensão da largura da sala, vai ser um número inteiro de peças. Então eu posso afirmar que M vai ser igual a 336 sobre L. Perceba que como M é um número inteiro, esse L tem que ser um divisor de 336. Só que ele quer que a gente colocar em toda essa extensão da sala a menor quantidade de peças possíveis. Isso quer dizer que esse K aqui, ele tem que ser mínimo, da mesma forma que esse M aqui tem que ser mínimo. Ora, se o K é mínimo e o M é mínimo, isso quer dizer que L tem que ser o maior valor possível. Mas eu não posso esquecer que como K e M são números inteiros, o L é um divisor de 400 e 336 simultaneamente. Mas para K ser mínimo e M ser mínimo, L tem que ser não um divisor qualquer de 436, tem que ser o maior divisor possível a 400 e 336 simultaneamente. Então eu cheguei a uma conclusão interessantíssima, que L é simplesmente o maior divisor comum a que números? A 400 e 336. Então, para achar qual é o tamanho de cada uma dessas peças que é L, basta calcular o MDC entre 400 e 336. Eu vou fazer esse cálculo usando um outro método de calcular MDC chamado método da divisão sucessiva. Em que consiste esse método? Eu pego o maior dos números, no caso aqui o maior dos números é 400, e divido pelo menor deles. O menor deles é 336. Então, eu vou dividir 400 por 336. Quando eu divido 400 por 336, meninos, perceba que 336 cabe uma vez dentro de 400. Uma vez 336 para 464. Lembrando que o nome do método é método das divisões sucessivas. Então, eu vou sempre dividir sucessivamente até encontrar um resto da divisão igual a zero. Mas, professor, se você vai dividir sucessivamente, quem será o próximo divisor? O próximo divisor sempre é o resto que eu encontro da divisão anterior. Na divisão anterior eu encontrei 64, então esse 64 vai ser o próximo divisor. Se eu divido 336 por 64, isso dá 5. 5 vezes 64 dá 320. Para 336 eu tenho 16. Professor, você achou o resto zero? Não, o resto é 16. O que eu faço com esse resto? Eu vou tomar esse resto como se fosse um novo divisor. Então, meu novo divisor é 16. 16 cabe quantas vezes dentro de 64? 4. 4 vezes 16, 64. Para 64, nada. Perceba, pessoal, que agora o resto encontrado é zero. O que isso significa? Isso significa afirmar que o último divisor encontrado, que foi 16, ele é exatamente o MDC procurado. Então, o MDC entre 400 e 336 é exatamente igual a 16, ou seja, L, que é o tamanho de cada uma dessas cerâmicas, é 16 centímetros. Então, quando eu acho L, eu não achei a resposta, porque ele quer que eu determine quantas peças, no mínimo, são necessárias para cobrir toda essa sala. Então, eu sei que na horizontal, ou seja, durante toda a extensão do comprimento da sala, eu vou conseguir colocar K peças. E como é que eu fiz para achar esse K? Eu peguei 400 e dividi por L, onde L é o MDC entre 400 e 336. Se eu dividir 400 por 16,
eu acho exatamente 25 peças. Isso quer dizer que, de modo a não sobrar peça, ou seja, de modo que eu não tenha que quebrar nenhuma peça, eu consigo colocar aqui no mínimo 25 peças. Por que no mínimo? Porque o L máximo, para tornar a quantidade de peças mínimas, é 16. Durante a largura da sala, quantas peças eu coloquei em M? O que eu fiz para achar a largura da sala? O M está aqui, ó. Eu peguei 336 e dividi por L, que é 16. 336 por 16 quer dizer que é 21. Então pense comigo. Durante toda a extensão do comprimento da sala, no mínimo eu coloco 25 peças. E aqui na largura, no mínimo eu coloco 21 peças. Então, para cobrir toda a extensão, toda a área da sala, eu vou precisar no mínimo de 25 vezes 21 peças, que resulta exatamente em 525 peças. Então, achei a resposta. Achei que a quantidade de peças mínimas que eu devo colocar de modo a não gastar, a não sobrar nenhum material, ou seja, eu não ter que quebrar nada, é 525, que está na letra D de dado, tá bom? Então, na próxima aula, eu vou falar para vocês sobre MMC.